Meu nome é Aline, eu vim da UFSCar. Na UFSCar eu estudo engenharia de produção e eu vim para Irlanda estudar no IIT e eu estudo aqui engenharia de energia e gerenciamento de negócios. Eu estou aqui faz 1 ano e meio e na verdade vai completar 1 ano e meio porque eu estendi por mais 2 meses para fazer projeto de pesquisa. No Brasil, eu estudava não em São Paulo capital, mas eu estudava em Sorocaba, que também é uma cidade grande, e a universidade era integral, assim como aqui, só que aqui eu acredito que eu tenho um pouco mais de tempo livre, porque, por exemplo, aqui eu consigo fazer algumas atividades físicas que no Brasil durante a semana era inviável. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa foi a quantidade de verde que tem aqui. A segunda coisa foi como o pessoal é bem solícito, não só na universidade, apesar deles sempre darem o suporte pra gente, mas até o pessoal na rua, assim, porque eles sempre param pra conversar, que é algo que eu não tinha em São Paulo, por exemplo. E, além disso, a quantidade de opções de atividades, de pubs, de shoppings que a gente tem aqui, que eu não imaginava numa cidade pequena. A principal diferença pra mim, que resido, na verdade, em São Paulo capital, é o transporte, que aqui que eu não dependo disso. Então, até, assim, em São Paulo e em Sorocaba eu dependia do transporte público ou de carro para me locomover. E aqui eu não preciso disso. Eu moro numa acomodação mais longe daqui, que fica 10, 15 minutos, e eu peguei ônibus aqui 2 vezes. Então, isso é bem diferente. Além disso, o trânsito, que aqui não existe. Acho que a única vez que eu vi trânsito aqui foi quando eu tava fazendo obras. E em São Paulo já é todo dia, é impossível. E até as filas nos mercados, em bancos, que aqui não existe. É uma qualidade de vida, assim, totalmente diferente. A segurança é bem diferente. Aqui, em São Paulo, eu não me sentia segura e não me sentia vontade de andar na rua depois das 6 da tarde. E aqui eu posso andar às 10 da noite sozinha na rua tranquilamente. Primeiro eu me inscrevi para Portugal e depois eu recebi um e-mail pedindo para eu mudar para escolher um outro país. E aí foi quando eu escolhi a Irlanda. Depois eu recebi a aprovação e aí eu tive que escolher 3 universidades. E após ser aprovada eu tive que escolher entre as que eu tinha sido aprovada. E aí foi quando eu escolhi a Irlanda. O meu primeiro ponto para escolher a Irlanda foi aprender realmente inglês, porque só morando fora que a gente realmente aprende a conviver com a língua. E além disso, eu tava em dúvida entre as opções e aí eu queria fugir um pouco do óbvio. Então foi por isso que eu escolhi Irlanda e não Estados Unidos, por exemplo, porque eu queria uma experiência que também me tornasse uma pessoa melhor e não só o inglês. O IIT, o primeiro ponto foi por ser uma cidade pequena. Eu não gostaria de ir para Dublin pelo alto custo, pela vida confusa que é semelhante a São Paulo. E, além disso, como o pessoal do IIT é muito solícito e amigável. Então, mesmo antes de eu dar certeza que eu vinha para o IIT, eles sempre já colocaram à disposição da gente, já respondiam dúvidas, já mostravam as acomodações que a gente tinha para escolher, então eu não tinha que correr atrás da acomodação por minha conta, tudo eles entregaram pra gente. O Instituto sempre foi amigável com a gente, sempre se colocou à disposição. Quando a gente chegou aqui, eles foram buscar todos os estudantes no aeroporto, independente se eram 1 ou 10 que estavam vindo, e deixavam a gente em casa realmente, mostrando tudo, o nosso quarto, apresentando os novos moradores. E além disso, assim, no primeiro dia de aula realmente foi uma apresentação para todos os estudantes internacionais, em que eles apresentaram o campus, como ia ser todo o processo, a grade horária, e além disso, durante todo esse período aqui, eles organizaram diversos eventos com a gente, então tanto evento esportivo como algumas viagens, assim, alguns passeios. Então, com o Cliffs, a gente foi com eles, Clock McNoise, foi com eles também, vários eventos assim. Os professores aqui, eles são bem solícitos, mas eu acho que a principal relação, assim, é com os alunos de classe, assim. Todos procuram falar com os professores de uma forma mais amigável, o
o que cria essa relação bacana e eles se tornam até mais flexíveis também. Além disso, eu acho que a principal diferença aqui, e essa eu acho que foi a grande vantagem para mim, foi comparar alguns programas que eu ouvi falar no Brasil. Então aqui eu pude usar esses programas e ver em prática. E nisso até eu fiz alguns trabalhos quanto a isso, porque era comparar como isso acontece no Brasil e como acontece na Irlanda. E aí a gente consegue ver o desenvolvimento de cada um e como até o Brasil pode melhorar, como a Irlanda pode ganhar. Eu vou iniciar o programa de pesquisa agora, em dia 5 de janeiro, e por 2 meses, e vai ser em polímeros, o que para mim, como engenharia de produção, é uma grande vantagem, porque aqui eu vou poder realmente usar tecnologias novas, que infelizmente a gente ainda não tem ou é muito caro no Brasil. Acho que a grande vantagem de Athlon é a possibilidade das moradias e as moradias exigirem isso, que tenham nacionalidades diferentes. Então, no caso, a minha moradia, ela pede para ter 4 nacionalidades diferentes por apartamento. Isso faz com que eu aprenda não só a convivência sobre a cultura irlandesa, como eu aprendo em sala, mas também eu aprendo sobre a cultura francesa, a cultura italiana, espanhola, belga. Eu acredito que ter essa experiência por mais tempo fora do Brasil é uma experiência não só profissional, mas também uma experiência pessoal, em que eu posso aprender não só sobre a cultura local, mas também sobre a cultura de todo mundo. Uma grande surpresa para mim foi a cultura irlandesa e como o pessoal é amigável e solícito. Não só o pessoal do instituto, mas também os moradores. Então, às vezes, tem moradores que param a gente na rua para conversar, e os colegas de sala mesmo, eles não querem só manter aquela relação dentro da sala de aula, mas também chamam a gente para ir em algum evento ou algo assim. Então, é onde a gente realmente pode aprender sobre a cultura e com amigáveis eles são, igual o Brasil. O Ciências Sem Fronteiras, para mim, é um programa que desenvolve não só tecnologicamente, então não só através das pesquisas, mas ele traz também um pouco a cara do Brasil para fora. Então, no dia a dia, na nossa convivência, na nossa relação com irlandeses e com outros estudantes, que a gente mostra realmente quem é o Brasil e quanto o Brasil tem a crescer e quanto os brasileiros querem isso, porque se a gente está aqui não é à toa, é porque realmente a gente quer esse crescimento. É um pouco difícil falar como eu acho que vai ser minha vida quando eu voltar para o Brasil, porque na verdade eu nem penso muito em quanto voltar, porque acho que a gente fica postergando toda hora, porque a gente não quer voltar. Mas o principal ponto, eu acredito que o Ciências Sem Fronteira é um grande diferencial na carreira de qualquer estudante. Tanto um estudante que queira seguir a carreira para mestrado, para doutorado, como um estudante que queira trabalhar em uma indústria ou em bancos, por exemplo. Porque esse contato com outra cultura, você viver sozinho. Eu morei sozinha no Brasil, sem meus pais, e já foi um crescimento, mas você depender de uma língua diferente, você não saber onde é nada, chegar numa cidade onde você nunca esteve, assim, é um crescimento, assim, não só profissional, mas pessoal gigantesco, assim. Então, eu acho que quando eu voltar pro Brasil, eu não vou ver mais o Brasil da mesma forma. Eu tenho certeza que eu vou comparar com muitos pontos daqui, então ver como o Brasil tem a evoluir, mas também como o povo brasileiro impulsiona o Brasil para esse crescimento, mas principalmente eu acredito que minha carreira vai dar um deslanche, assim, totalmente diferente. Se eu fosse escolher hoje, eu realmente escolheria de novo o EIT, porque eles sempre foram muito amigáveis, eles sempre foram muito solícitos com a gente. Aqui a infraestrutura é gigantesca, a cidade é tranquila, você tem muitas oportunidades de pesquisa, e não só agora no Ciências Sem Fronteira, mas se um dia a gente quiser retornar, o EIT está de portas abertas, como eles já disseram muitas vezes. Então eu acho que é uma ótima escolha vir para EIT.